Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 2. Nós vamos fazer a leitura dessa passagem do texto sagrado e depois irei meditar com os irmãos em algumas questões que são importantes. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Até aqui, irmãos. Meus irmãos, quando o povo de Israel estava nas terras do Egito, sendo escravizados através das mãos do faraó, Deus havia feito uma promessa que iria levar aquele povo até as terras de Canaã, que foi o povo de Israel. Aquele povo atravessou um grande e imenso deserto e algumas questões peculiares eu queria lembrar para vocês. Você lembra que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai ver em diversos momentos e em diversas circunstâncias o povo murmurando contra Deus, querendo voltar novamente para as terras do Egito, com saudade dos pepinos, das cebolas e do alho poró? Então o povo constantemente estava ali oprimindo Moisés e pensando, melhor teria sido ficar no Egito do que morrer aqui nesse imenso deserto. O maior problema não foi tirar a nação de Israel das terras do Egito. O maior problema foi tirar o Egito de dentro do coração daquele povo. Da mesma forma somos nós. Muitas vezes saímos do mundo, mas o mundo não saiu de nós. E é bom lembrar para cada um de nós que Cristo, Ele não somente nos livra no pecado, mas Ele também nos livra do pecado. Quando nós tratamos sobre esse assunto, mundanismo, é importante, primeiramente, a gente saber o que significa mundo nas Escrituras. Esse termo mundo nas Escrituras é um termo que aparece em várias passagens bíblicas e ele não só tem um único significado. A carga semântica do termo mundo, cosmos, ele significa várias coisas, e quando nós encontramos uma palavra polissêmica com uma carga semântica ampla, o que vai definir o que significa aquilo ali é o contexto bíblico, o contexto da palavra de Deus. Por exemplo, lá em João capítulo 3, versículo 16, tem um texto muito conhecido que diz o quê? Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entretanto, se você for em 1 João capítulo 2, versículo 15, tem um texto dizendo: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Em contrapartida, nós vemos Deus amando o mundo, e por outro lado, Deus diz que nós não devemos amar o mundo. Como isso? Como é que funciona isso? Deus ama uma coisa e Ele diz que nós não devemos amar aquilo. Como é que a gente resolve essa aparente contradição? É resolvido de forma simples. A Bíblia não está falando do mesmo mundo. A palavra mundo nas Escrituras significa o planeta, o cosmos, tudo que Deus criou. E João 3,16 me parece que tem esse significado. Mundo também nas Escrituras fala-se de pessoas da humanidade. Mundo se trata do povo ímpio. E mundo também se trata de um sistema de crenças, de princípios e de valores que são contrários à palavra de Deus. Mais uma vez repito, a palavra mundo também significa um conjunto de crenças, princípios e valores que são contrários à palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, a Bíblia não está dizendo que nós não devemos amar as pessoas. A Bíblia não está dizendo que nós não devemos amar a criação, porque Deus assim o faz. Mas a Bíblia está dizendo que nós não devemos amar esse conjunto de crenças e valores que são contrárias à vontade de Deus. Então, quando você vê textos na Bíblia dizendo Deus ama o mundo, e você vê textos dizendo não ameis o mundo, eles precisam ser entendidos dentro do seu próprio contexto. Então, mundo nas Escrituras significa cosmos, planeta, significa pessoas e significa esse sistema de valores e princípios contrários a Deus.
Eu iniciei com os irmãos aqui falando que o problema do mundanismo não é, eu comparo a nossa vida com uma espécie de jangada. O problema não é a jangada estar dentro do mar. O problema é o mar estar dentro da jangada. Aí é um problema muito grande. E quando nós falamos de mundanismo, nós estamos falando desse conjunto de crenças, valores e princípios contrários à palavra de Deus. Eu introduzi esse momento com a leitura de uma passagem bíblica muito conhecida e eu queria focar um pouco nela para depois tratar de forma mais pormenor o que significa esse mundanismo. Que Paulo roga aqui, ele implora em oração diante de Deus, que os cristãos, pelas misericórdias de Deus, que os cristãos de Roma apresentem seus corpos em sacrifício vivo. O apóstolo Paulo aqui, ele traz a linguagem do Antigo Testamento, do culto do Antigo Testamento, do sistema levítico de adoração. Então Paulo vai para o Antigo Testamento e ele diz, olha, apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo a Deus. No Antigo Testamento, quando o culto foi instituído, o culto ele se resumia aos sacrifícios de animais que servia para a expiação e perdão dos pecados. Deus deu toda a estrutura do culto no Antigo Testamento que envolvia sacrifício de animais. E os animais eram imolados, eles eram mortos. Paulo está fazendo aqui uma espécie de contraste. Quando o hebreu cometia algum tipo de pecado, ele pegava aquele animal, ele levava diante do sacerdote, ele confessava seu pecado, o sacerdote degolava, matava aquele animal, tirava suas vísceras, a parte miúda do animal, jogava fora do arraial e o animal era queimado em cima de um altar. Esse era o sistema de adoração e de sacrifícios do Antigo Testamento. Paulo se utiliza dessa linguagem aqui, dizendo que nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício, mas não como um sacrifício morto, como acontecia no Antigo Testamento, mas como sacrifício vivo. O apóstolo Paulo aqui compara os cristãos ao sacrifício e ao sacerdote. Ao mesmo tempo que nós somos o sacrifício, nós também somos o sacerdote, porque ele diz, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Nós temos a responsabilidade de apresentar a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? E o que isso tem a ver com o sacrifício vivo? Para algumas pessoas, o culto racional aqui é você entrar na igreja, deixar o coração do lado de fora e entrar só com o cérebro. Esse é o culto racional. O culto racional você não pode sentir nenhum tipo de emoção. Esse negócio de sentir algum tipo de emoção no culto, isso é coisa de pentecostal. Nós temos que entrar dentro da igreja e prestar aquele culto totalmente voltado à razão. Será que é correto falar isso? Deus nos criou como um ser holístico. Nós temos vontade, nós temos intelectos e nós temos emoções. E quando nós adoramos a Deus, nós adoramos com todo o nosso ser, inclusive com todas as nossas emoções. E quando ele fala aqui desse culto racional, o melhor termo seria um culto espiritual. Paulo não está tratando aqui simplesmente do culto que nós prestamos a Deus em assembleia solene, mas Paulo está tratando aqui da vida do cristão como um culto constante a Deus. Por exemplo, nós entramos dentro desse ambiente, nós entramos aqui dentro para adorar a Deus de forma coletiva no dia do Senhor, e parece que quando termina o culto, a gente desliga um botão na cabeça e vive de forma secularizada a nossa vida. É como se o nosso cristianismo, ele servisse somente para a esfera privada da igreja, não para a esfera pública. A fé cristã influencia aquilo que acontece dentro do ambiente eclesiástico, mas não influencia no meu trabalho, no meu relacionamento com minha família, na minha vida na faculdade. E Paulo está dizendo aqui que nós como cristãos devemos nos apresentar a Deus em sacrifício vivo, agradável e santo, que é o nosso culto espiritual. Ou seja, toda a nossa vida é um culto a Deus. Isso é muito importante. Toda a nossa vida é vivida diante da presença de Deus. Tudo o que nós enxergamos na criação pertence a Deus. Abraham Kuyper, ele diz o seguinte, que não existe um metro quadrado nesse mundo em que Deus não diga, é meu. Então tudo pertence a Ele. O que acontece na igreja, nós podemos glorificar a Deus na igreja, nós podemos glorificar a Deus no trabalho, nós podemos glorificar a Deus na família. Nós não podemos ter aquela mentalidade medieval de secular e sagrado. Aquilo que é feito dentro da igreja agrada a Deus. Aquilo que é feito fora da igreja é secular, não agrada a Deus. O puritanismo, ele veio para desfazer essa linguagem dúbia. Então tudo o que eu faço é sagrado,
Tudo o que eu faço glorifica a Deus. Nós vivemos uma vida diante da presença de Deus. Nós somos desafiados a gozar de Deus e glorificá-lo para sempre, como diz os catecismos da igreja. Então, meus irmãos, como é que nós apresentamos a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo? A ideia de sacrifício aqui, irmãos, é uma ideia de dor. A ideia de sacrifício aqui é a ideia de renúncia. A ideia de sacrifício aqui é a ideia de uma vida abnegada. O nosso Senhor Jesus, ele disse o seguinte: quem quer vir após mim, deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz é um instrumento de execução. Então a ideia de sacrifício vivo é você sempre estar voltando sua mente e seu coração àquilo que Deus ele quer da sua vida. E por que a palavra sacrifício está aqui? Porque agradar a Deus envolve muitas vezes um esforço, uma luta contra a nossa própria natureza. Paulo diz na carta aos Gálatas que existe uma luta da carne contra o espírito. E aqui eu já queria dizer para você que mundanismo não é um conjunto de práticas que eu faço. Mundanismo é aquilo que eu carrego dentro de mim. Eu posso ser mundano dentro da própria igreja. Isso aqui é muito importante que eu vou falar para os irmãos. Porque para nós é assim, mundano é o cara que bebe, é o cara que fuma, é o cara que torce por Corinthians, tomara que aqui não tenha corintiano. Ele começa a listar um conjunto de práticas. Ele diz, se o cara faz isso aqui, ele é mundano. Teve uma época dentro da igreja, não sei se vocês lembram, que a pessoa que era considerada salva era a pessoa que não bebia, não jogava e não dançava. Se o cara não joga, não bebe, não dança, ele é um crente. E isso não é verdade. Você pode não beber, não fumar e não dançar e você ser um mundano. Mundanismo é a forma que você se relaciona com as coisas que Deus criou. Existe algo que nós conhecemos dentro da teologia que é chamado de cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a visão que nós temos do mundo. É uma lente, são óculos pelos quais nós enxergamos o mundo. E a cosmovisão, ela é formada pelo nosso contexto de vida, como nós fomos criados. Aquilo ali vai nos trazer uma leitura do mundo. Lembra de ontem eu falando sobre o relativismo? A nossa cosmovisão, ela pode ser relativista. Então é como eu enxergo o mundo. E aqui está o cerne do mundanismo. Como é que você enxerga o mundo? Como é que você enxerga o mundo? Como é que você vê as coisas aí fora? Como é que você se relaciona com as coisas que Deus criou? Aqui está o cerne daquilo que nós chamamos de mundanismo. Então, cosmovisão é a forma pela qual você enxerga o mundo. E quando nós tratamos de cosmovisão, é importante dizer para os irmãos, falar para os irmãos sobre uma estrutura que nós temos na obra de Deus. Primeiro, Deus cria todas as coisas, há uma queda, há uma redenção e há uma consumação final de todas as coisas. Mais uma vez vou repetir, porque nós estamos em escola bíblica, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Existe uma queda, existe uma redenção, existe uma criação, uma queda, uma redenção e uma consumação. Por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis que tudo que Deus criou é bom. Está lá no livro de Gênesis. Tudo que Deus fez é bom. Você pode desfrutar para a glória dele. Mas o que o pecado fez? Ele deu direcionamentos errados para aquilo que Deus criou bom. Comida é algo bom? Dá para ver pelo meu tamanho, né? Comida é bom. E Deus criou a comida. Quando Deus criou o homem, Deus disse, olha, pode comer de todas as árvores do jardim. Comer não é consequência de pecado. Comer não tem nada a ver com pecado. Comer é bom. Mas o pecado fez o quê? Direcionou a alimentação para algo pecaminoso. Por isso que tem aquilo que nós chamamos de gula. Ou de glutonaria. Isso é o quê? Pecado. Um crente glutão é um crente mundano. Olha, eu estou falando aqui, estou apanhando, viu? Um crente glutão é um crente mundano. Ele não bebe, ele não fuma, ele não dança, mas ele é um glutão. Lembra que as escrituras dizem para nós, ou melhor dizendo, existe um adágio hoje dentro do meio cristão que diz assim, que o crente não bebe, mas ele come muito bem. E às vezes nós damos o nome bonito àquilo que as escrituras chamam de pecado. Outro exemplo que eu queria citar para você, a sexualidade. O sexo foi criado por Deus, sim ou não? Tem gente que acha que foi pelo diabo, mas não foi, foi por Deus. E ele é puro e bom, desfrutado dentro do contexto do matrimônio. Mas o que aconteceu? O pecado adentra a raça humana.
E a direção agora, que aquilo que foi criado bom toma, são direções pecaminosas. Por isso que existe o adultério, por isso que existe a prostituição, por isso que existe a fornicação, por isso que existe a homossexualidade. Tudo isso são desvios daquilo que Deus criou de forma pura. Como é que funciona? O crente, eu estou casado, é minha esposa, dentro de 4 paredes eu faço o que eu quiser com ela. Às vezes nós temos pensamentos mundanos dentro da nossa própria vida. Você entende que mundanismo não é simplesmente não beber, não dançar, não ir à festa. Mundanismo são valores que nós carregamos diante de nós, dentro de nós, e vivemos de acordo com ele. Então a ideia de se oferecer em sacrifício vivo é a ideia de ir contra esse sistema mundano que nos cerca. E é um sacrifício vivo, ele é constante, que é o nosso culto racional. Então nós temos que encarar toda a nossa vida como um culto a Deus. Nós não temos que dizer, isso aqui que é feito dentro da igreja é santo, aquilo ali que é feito fora da igreja é profano. Não, nós podemos glorificar a Deus em ambas as coisas. Ele também diz, e não vos conformeis com este século. A ideia de século aqui é a palavra aion, que também pode ser traduzido também por mundo. E não vos conformeis com esse mundo. A ideia de conformar aqui é a ideia de tomar forma. É como se você pegasse uma forma. As mulheres aqui, quando vai fazer um bolo, não tem uma forma, você coloca ali os ingredientes, tudo, não sai na forminha, não sai igual a forma o bolo. A ideia aqui de não se conformar é a ideia de tomar forma. É o mundo moldando sua mente, é o mundo moldando sua forma de pensar. E muitas vezes nós temos uma cosmovisão mundana. Nós não lemos o mundo a partir de uma cosmovisão bíblica, mas nós lemos a Bíblia a partir de uma cosmovisão mundana. Então o mundo ele começa a moldar os nossos pensamentos, as nossas crenças e os nossos valores. Então ele diz que nós não devemos nos conformar a esse sistema, a esse século, mas devemos o quê? Transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Como é que nós renovamos a nossa mente? Nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, com os princípios e com as verdades eternas que Deus deixou em sua palavra. Nós precisamos estudar e conhecer profundamente a palavra de Deus. É através da palavra que a nossa mente ela é renovada. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, ele diz que nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é puro, com aquilo que é agradável, com aquilo que é verdadeiro. Ou seja, ocupe a sua mente com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Quando isso acontecer, você vai experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada aonde para nós? Nas Escrituras. Eu sei que o termo vontade de Deus ele é bem complicado dentro da teologia cristã. Eu não sei como os irmãos pensam aqui, mas eu sempre que eu estou pregando numa igreja, que eu trago algum assunto que é um pouco complexo, eu trago o que eu penso e no fim eu digo, fica com o que o seu pastor ensina. Tá certo? Aquele que vai prestar contas da sua alma a Deus. Quando nós falamos o termo vontade de Deus, a vontade de Deus ela tem 2 aspectos. Existe uma vontade de Deus que nós chamamos de vontade de preceito, que é aquilo que Deus quer de nós. Isso está revelado nas Escrituras. Existe uma vontade de Deus que nós chamamos vontade de decreto, que é o plano eterno e soberano que Deus estabeleceu na eternidade. Por exemplo, existe algo que aconteça nesse mundo que é contrário à vontade de Deus? Sim ou não? Depende. Por um lado, sim. Por outro lado, não. É chato, né, a gente ouvir um pastor falar por um lado sim, por outro lado não. Parece que cria mais confusão na nossa cabeça. Mas para a gente entender que tipo de vontade é essa de Paulo que ele está falando aqui, eu queria explicar para vocês. Se você falar para mim que tudo que acontece nesse mundo está em harmonia com a vontade de Deus, eu vou concordar com você. Mas se eu perguntar, nesse mundo acontecem coisas contrárias à vontade de Deus? Sim. Aquilo que é contrário à vontade de Deus e que acontece nesse mundo é contrário à sua vontade de preceito, aquilo que ele revelou na sua palavra. Mas não é contrário à vontade de decreto, que é o seu plano eterno e soberano sobre a vida de cada um de nós. Vou citar um exemplo aqui para vocês, para a gente caminhar. Primeiro, lembra de Davi?
grande rei de Israel, ele escreveu o Salmo 139, um salmo maravilhoso, onde ele diz: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Ele diz que, Senhor, tu me tecestes no ventre da minha mãe e estabelecestes todos os meus dias no teu livro antes que um único dele existisse. Davi está dizendo que toda a sua vida foi ordenada, decretada por Deus, antes desses dias existirem. Estava decretado o adultério? Ele cometeu adultério. Estava estabelecido o assassinato de Urias. O censo que ele fez. Eu acho que sim, né? É difícil, né? Sim. Estava decretado toda a vida de Davi. Agora, tem um mandamento em Êxodo 20 que diz: não cometerás adultério. Quando Davi cometeu adultério, ele agiu a favor ou contra a vontade de Deus? Contra. Mas ainda quando ele agiu contra, a sua ação estava caminhando conjunta com o plano providencial de Deus. Eu sei que é difícil. Para tornar mais simples, tem coisas nesse mundo que acontecem que são contrárias à vontade de Deus, mas até as coisas que são contrárias à vontade de Deus estão em harmonia com a vontade de Deus. Resolveu? Não, né? Na verdade, irmãos, quando ele diz aqui que nós devemos conformar que nós experimentamos a vontade, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus aqui, é a vontade de decreto. Aliás, a vontade de preceito. É aquilo que Deus ele quer para a nossa vida. Você quer saber o que Deus quer para você? Você quer saber o que Deus exige da sua vida? Como Deus quer que você viva? Você tem que ir para a Escritura. Você não tem que procurar um profeta. Você tem que ir para a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos conseguir enxergar e saber o que Deus ele quer de nós. Nós aprendemos, irmãos, até aqui que mundanismo não é simplesmente coisas que eu faço. Mundanismo são coisas que eu carrego dentro de mim, são princípios e valores e que eles vão nortear a forma pela qual eu me relaciono com as coisas, a forma pela qual eu me relaciono com a vida. Existem algumas posturas interessantes que eu queria tratar com os irmãos com respeito a essa questão. Por exemplo, será que um cristão que escuta uma música que não é feita por um cristão, ele é mundano? Depende da música, né? Ou depende do gosto. Um cristão que joga futebol é mundano? Futebol, música feitas por não cristãos não tem nada a ver com coisas da igreja. Um cristão que ouve ou que joga futebol, ele é um cristão mundano? Tem certeza? Estou jogando dúvidas aí para você pensar um pouco. Existem algumas posturas, irmãos, que nós precisamos ter com relação a tudo que Deus criou. Primeira coisa que eu queria dizer para você é que as coisas que Deus criou, elas em essência, elas são boas. Mas por causa do pecado, elas tomaram direções erradas. E quando nós nos relacionamos com essas coisas, nós precisamos ter algo chamado discernimento. A cultura não é neutra. Ela carrega valores, ela carrega princípios e o cristão precisa lidar com isso. Por que é importante falar sobre mundanismo? Porque a nossa vida, com respeito à fé, ela se resume a 2 horas ou 3 horas no domingo. Mas a nossa semana é muito mais do que isso. Então nós estamos muito envolvidos com um ambiente secularizado. Então nós estamos lidando com todo tipo de coisas que nós não encontramos dentro da igreja. Então como nós nos relacionamos com ela? Por exemplo, um cristão que faz atividade física, é um cristão mundano, um cristão que vai para uma academia? Sim ou não? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Um cristão que escuta música que não é feita por um cristão, ele é mundano? Pode ser que sim. Primeira coisa importante que eu queria pensar com vocês. Nós não podemos tomar uma postura de ascetismo com respeito às coisas que Deus criou. O que é a postura de ascetismo? É a gente criar aquela visão dúbia, secular e sagrada. O cristão, ele só pode escutar louvores. Se ele estiver em casa, louvor. Aonde ele estiver, ele tem que escutar louvor. Escutar uma música feita por um não cristão, isso é uma bizarrice. Então ele faz uma ruptura. Aquilo que é feito e está ligado à religião cristã, isso aí pode ser feito, o cristão pode fazer.
Agora, aquilo que é feito fora do ambiente cristão e que não tem nada a ver com a fé cristã, o cristão não pode se envolver com isso, porque isso é mundanismo. Existe essa perspectiva hoje dentro do contexto cristão. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes cristãos que condenam outros por escutarem uma música feita por um não cristão, são pessoas que assistem filmes feito por não cristãos, muitas vezes ateu. E ele está lá assistindo. Às vezes, o cristão que condena uma pessoa que escuta música que não é cristã, ele assiste novelas que não é feitas por um não cristão. Em tese, eles estão fazendo a mesma coisa. Ou não? Eles estão fazendo a mesma coisa em tese. E não adianta a gente ser hipócrita aqui. Não, mas pior é a música, a novela é boa. Cara, sei não. Nós precisamos nos relacionar com o mundo não tomando uma postura seta. Isso aqui eu não posso, porque isso aqui não tem nada a ver com a minha fé. Claro, eu sei que existem coisas no mundo que é contrária à vontade de Deus e o cristão não deveria participar, nem usá-las. Entretanto, nós não podemos generalizar e dizer que tudo o que é feito no contexto do mundo está errado e não agrada a Deus. Mundanismo é como eu me relaciono com essas coisas. Por exemplo, tem alguns cristãos que tomam a postura certa de se separar total. E tem outros cristãos que eles tomam uma outra postura, eles cristianizam práticas do mundo para desfrutar delas. Por exemplo, eu não posso pular o carnaval, mas eu posso fazer o carnaval de Jesus. Então ele pega a prática que ocorre no mundo, ele dá uma roupagem nela evangélica e ele começa a desfrutar daquilo ali. Eu não posso desfrutar do São João, mas eu posso ter o meu São João com Cristo. Então eu começo a dar roupagem evangélica às coisas para poder usufruir dela. Por exemplo, eu não posso jogar futebol, mas se tiver um propósito evangelístico, depois que a gente terminar de jogar, pregar o evangelho, eu vou. Ele coloca razões cristãs para poder usufruir de determinadas coisas que, em essência, elas não seriam necessariamente ruins. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando o meu raciocínio, aquilo que eu estou falando para vocês nessa manhã de hoje. Então, nós quando nos relacionamos com essas coisas, a gente precisa entender que como eu me relaciono com elas é o que vai definir se eu sou mundano ou não. Por exemplo, ir para uma academia é errado? Saúde, né? Aí depois vem vaidade, depois cultuando o corpo e assim sucessivamente. Está vendo que o problema é a forma pela qual eu me relaciono? Por exemplo, eu posso fazer uma atividade física e isso não é em essência pecaminoso. Mas, por exemplo, quanto tempo da minha vida eu devoto a isso? Eu estou negligenciando o meu relacionamento com Deus em prol disso? Quando eu fico um dia, por exemplo, sem ir, eu fico com raiva, estressado, tempo de matar alguém. Eu não estou me relacionando com as coisas que Deus criou de forma devida, mas eu estou me relacionando com essas coisas de forma idólatra. E aqui é onde se localiza o mundanismo. Existem muitos altares a deuses pagãos na academia, no salão de beleza, spa, trabalho, seja lá onde for. Nós temos que usar as coisas desse mundo e não ser usados por ela. Nós temos que desfrutar de coisas boas que Deus criou nesse mundo, sem que necessariamente eu me devote totalmente àquilo. Por exemplo, um cristão que chega um momento como esse, de estar reunido na Assembleia Solene no dia do Senhor, mas ele prefere ficar em casa assistindo Fórmula 1, ele é um mundano. Existem valores que estão governando a mente e o coração dessa pessoa e que está levando ela a desobedecer a Deus. Então o problema do mundanismo é como eu me relaciono com as coisas. Pastor, então o senhor está dizendo que eu posso pular o carnaval tranquilamente? Não é isso que eu estou dizendo. Tem coisas que nós temos lá fora e que elas são ruins. E nós não deveríamos nos relacionar com elas, todavia nem tudo é. Eu não sei como você pensa com respeito a isso, mas, por exemplo, quando eu condeno um cristão, ele não pode escutar uma música feita por um não cristão, porque isso não glorifica a Deus. E às vezes o mundanismo, sabe onde ele acontece? Às vezes a gente é mundano com as músicas que a gente canta no culto. A gente coloca louvores antropocêntricos, que exaltam o homem, que colocam o homem no centro. Isso é mundanismo, ainda que tenha uma letra evangélica. E entendo o que eu vou dizer aqui para os irmãos. Tem músicas feitas por não cristãos que elas glorificam mais a Deus do que muitos louvores dentro de muitas igrejas.
Músicas que exaltam o bom, o belo, a criação de Deus. Isso não é ruim. Nós temos algo como reformados que nós acreditamos que é chamado de graça comum. E Deus distribuiu ela para todos, inclusive para o ímpio. O ímpio produz coisas boas. Nós não podemos criar uma cultura evangélica para poder desfrutar dela. Eu nunca vi, hoje tem chamado moda evangélica por causa das degenerações que a gente encontra. Hoje a gente costuma criar uma moda. Por exemplo, quando você vai comprar uma camisa, você compra uma camisa, tem uma camisa aí com marca evangélica? Não. Irmãos, em outras palavras, o que é que eu estou dizendo para você? Você pode jogar seu futebol, não tem pecado nenhum nisso. Ô pastor, e se no fim eu não fizer uma oração, é pecado? Não! Contanto que você testemunhe do Evangelho enquanto você estiver fazendo essa prática. Testemunhe do Evangelho na sua própria vida. Se você diz, pastor, eu jogo futebol, mas do pescoço para baixo é canela. Como é a sua relação com as coisas da vida? Como você se relaciona com ela? Como você vive no seu trabalho? Como você se porta no seu trabalho? Seu cristianismo só serve para a igreja? Tipo, aqui dentro eu sou um santo, me sento aqui, glorifico a Deus. Aí quando eu saio da porta da igreja para fora, eu sou um ateu. Não, mas isso aqui é para a igreja, isso aqui não tem nada a ver com o meu trabalho. Igreja é igreja, trabalho é trabalho, vamos separar as coisas para a gente não ter confusão. Irmãos, a ideia de experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, sabe o que é? É nós aplicarmos a palavra de Deus à nossa vida por completo em todas as áreas e em todas as esferas. Como você trata a sua esposa, seus filhos, como você se relaciona no trabalho, isso diz muito sobre a sua fé. Você não pode viver um secularismo fora da igreja e viver um cristianismo dentro da igreja. O cristianismo ele afeta todas as áreas da nossa vida. Se a gente joga o cristianismo para a esfera privada, a gente está vivendo como mundano. Tudo bem, eu posso escutar uma música que não é feita por cristão, mas eu tenho princípios e critérios. Eu não vou escutar qualquer música. Eu não vou escutar qualquer coisa. Porque eu sei que tem coisas que fogem aos padrões que Deus estabeleceu. E eu não vou fazer isso. Mas para ser coerente, eu também não deveria devotar minha vida a uma novela onde tem promiscuidade, imoralidade, traição. Eu não deveria devotar minha vida a isso. Às vezes nós precisamos, irmãos, olhar para as coisas que Deus criou e em essência elas são boas e não nos devotarmos a elas, mas nos relacionarmos com as coisas de forma correta. Eu quando olho para Jesus, eu não vejo Jesus como um asceta. Jesus ele participava da vida comum da sociedade judaica, ele era uma pessoa comum, mas ele nunca cometeu nenhum tipo de pecado. Não é pecado você fazer uma atividade física, mas quanto tempo você devota a isso? Isso tem atrapalhado você de cumprir suas responsabilidades diante de Deus? Isso tem virado um ídolo na sua vida, a ponto de se você não tiver aquilo, você fica mal, fica triste, fica angustiado. Isso é mundanismo. Isso é mundanismo. É como você se devota às coisas boas que Deus criou. Nós precisamos ter alguns critérios na nossa vida. Primeiro, não é pecado em si usufruir de coisas boas que Deus criou e que necessariamente elas não são feitas dentro da igreja. Entretanto, nós precisamos ter uma postura diante dessas coisas, onde o discernimento nos guie no nosso relacionamento com essas coisas. O discernimento da palavra de Deus precisa nos guiar na forma que nós nos relacionamos com essas coisas. Passando no crivo da palavra, será que isso aqui glorifica a Deus? Irmão, você não tem ideia, você pode glorificar a Deus no seu trabalho, uma coisa que você muitas vezes não gosta. Por exemplo, um cristão que chega na sexta-feira e ele diz, sextou, ufa, ele está encarando o trabalho de forma mundana. Ele vê o trabalho como uma maldição, como algo ruim, e não é. Foi algo bom que Deus criou. Então as nossas posturas com as coisas dessa vida, elas podem ser mundanas. Por exemplo, quando você está mal, quando você está em crise, uma crise conjugal, o que é que você faz? Eu vou procurar um psicólogo. Eu não sei se tem esse psicólogo aqui dentro. Você está procurando o quê? Valores contrários à palavra de Deus para guiar a sua vida. Sabe o que é isso? É mundanismo. Mas isso é aceitável, isso é tolerável. Sabe por quê? Porque a gente está mais preocupado com o tamanho de cachimbo na boca do outro, com o tamanho da garrafa de dreia que ele está na mesa,
E às vezes o mundanismo ele trabalha de forma sutil nos nossos corações e às vezes a gente nem percebe. A gente chama uma pessoa que escancaradamente está envolvida no pecado, mas como eu não estou fazendo aquelas práticas ali, eu não sou mundano. Mas eu carrego crenças, princípios e valores dentro do meu coração totalmente contrário à palavra de Deus. Aí você de repente está mal, está em crise, vou buscar um psicólogo. O psicólogo olha para você e diz, você tem que pensar em você mesmo. Ele está ensinando você a ser egoísta. Você tem que olhar para a sua própria vida. O que é que você acha sobre isso? As soluções estão em você. A Bíblia chama isso de conselho de ímpios, no Salmo 1. Meus irmãos, não devemos nos relacionar de forma irrestrita com as coisas dessa vida. Lembra de Daniel quando estava na Babilônia? Ele chegou na Babilônia junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, depois que houve a destruição de Jerusalém. Daniel não era um asceta, ele vivia a vida comum. Ele trabalhou na Babilônia, mas ele ousou não se contaminar. Irmão, é uma arte você conviver com as coisas desse mundo sem se contaminar. Porque o problema não é a canoa na lagoa, o problema é a lagoa na canoa. O problema não é você desfrutar de coisas boas que esse mundo oferece. O problema é o quanto você se devota a isso, ou que tipo de coisas você está se envolvendo. Nós precisamos ter esse discernimento, senão a gente vai terminar criando uma ruptura na fé cristã e achando que aquilo que vai glorificar a Deus só é aquilo que eu faço dentro do ambiente da igreja. Martinho Lutero, reformador, ele dizia o seguinte, que uma mulher que lava sua roupa na beira do rio, ela glorifica tanto a Deus quanto alguém que está pregando o evangelho. Ela pode glorificar a Deus. Eu sei que pregar o evangelho é um trabalho nobre e elevado, mas não acho que você só glorifica a Deus se você fizer isso. O que eu estou fazendo aqui é algo que também glorifica o Senhor. Mas quando você está no seu escritório trabalhando, você também glorifica a Deus através daquilo ali. Não separe sua vida. Irmãos, quando nós falamos de mundanismo, o mundanismo ele não perdoa. Não acho que ele está somente dos portões para fora da igreja, mas ele está dentro da igreja. Você já foi em cultos em que o culto é totalmente voltado para o homem? Os louvores são antropocêntricos. Você vai receber vitória, você vai ter vitória. Ou minha vitória vai ter sabor de mel. Você já foi em cultos assim? Isso é mundanismo. Isso é mundanismo. As pregações não são pregações da palavra, são mensagens de autoajuda. É tudo voltada para o homem. Tudo voltada para o homem. Eles conseguem fazer uma leitura da Bíblia colocando o homem no centro da Bíblia. E eles não fazem uma leitura da Bíblia colocando Deus no centro. Sabe o que é isso? Mundanismo. Então, quando nós abraçamos esse sistema de crença, de valores e de princípios, nós estamos agindo de forma mundana. Para a gente caminhar aqui para a parte de conclusão, a preocupação do apóstolo de Jesus Cristo aqui, irmãos, é que aqueles homens, aqueles cristãos da igreja de Roma, ele não tomasse a forma dos valores seculares ou mundanos, mas eles transformassem a mente. E Paulo não tinha ideia aqui, comida, bebida, uma diversão. O que Paulo tem em mente aqui são princípios e valores contrários à palavra de Deus. Os cristãos não devem se amoldar a isso. Algumas considerações que eu queria pensar com vocês. Primeiro, mundanismo não é simplesmente aquilo que eu faço. Mundanismo não é simplesmente aquilo que eu faço. Mundanismo é como eu me relaciono com as coisas que Deus ele criou. Você pode ser mundano no seu relacionamento conjugal. Por exemplo, o marido que olha para a esposa e diz assim, se um dia você me deixar, minha vida acabou. Sabe o que é isso? Mundanismo. Você colocou a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Você percebe que o mundanismo é sutil? Mulher, por exemplo, eu me submeter a esse homem? Não. Sabe o que é isso? Valores mundanos governando a nossa mente, governando a nossa vida. Quanto tempo você gasta no salão de beleza, por exemplo? Eu brinco às vezes, falar em Caruaru, que as pessoas se preparam mais na frente do espelho para vir para o culto do que diante de Deus em oração. Quanto tempo você devota a essas coisas? Quanto tempo você gasta com essas coisas? Ah, não, pastor, é que eu tenho que ir bonito ou bonita para Jesus, né? Será? Segundo, nós precisamos, irmãos, de uma cosmovisão cristã que me faça ler o mundo, não de valores e princípios mundanos, que me faça ler a vida cristã.
Eu preciso de uma cosmovisão cristã que me faça olhar para o mundo com os valores e princípios bíblicos, e não a cosmovisão mundana em que eu leio os princípios de Deus a partir dessa cosmovisão. Nós não devemos, irmãos, deixar nossa mente dominar pelo mundanismo, pelo mundo. Não é preciso falar para vocês, mas a gente, por exemplo, conhece muitas igrejas, muitas denominações que têm abraçado o sistema de valores mundanos e que isso tem influenciado dentro da própria igreja. Vou citar um exemplo aqui bem prático para você. Eu penso que aqui também acontece da mesma forma. Eu sou contra o ministério pastoral de mulheres. Eu entendo que a Bíblia não autoriza e não orienta uma mulher a ser uma pastora. Ela pode pastorear dentro da igreja, existe espaço para a mulher exercer o pastorado, mas não... Aliás, o pastoreio, mas não o pastorado. Ela pode cuidar de outras mulheres, mas ela não pode exercer o ofício. Mas, de repente, a gente vive numa sociedade onde as mulheres empoderadas têm dominado todos os setores. E o que acontece? Isso influencia a igreja. Rapaz, será que nós não estamos lendo a Bíblia errado? Será que Paulo não tinha problema com o sexo feminino? A gente não pode ler a Bíblia com a mente de Paulo. E olha que Paulo escreveu, né? A gente tem que ler a Bíblia agora com uma mentalidade mais moderna. E a gente sabe que as mulheres são muito capazes. E de verdade elas são. As mulheres são muito inteligentes. E de verdade elas são. Muitos homens são muito burros. E de verdade são. Então, as mulheres seriam as melhores pessoas para assumir tudo isso. A igreja compra um valor mundano, um princípio mundano e aplica no seio dela. Terceiro, irmãos, você não precisa sair do mundo para evitar o mundanismo. Você pode ser mundano dentro da igreja. Você pode gastar 2 horas no domingo aqui de culto e durante a semana você ser um mundano. Como você se relaciona com as coisas? Você é devoto, você é idólatra das coisas? Quanto tempo você gasta com ela? Quando você não as tem, como você se comporta? Isso é mundanismo. E quarto, os valores bíblicos, irmãos, devem nortear nosso comportamento e a nossa relação com o mundo. A forma que nós nos relacionamos com o mundo deve ter como base a palavra de Deus. Por exemplo, eu sou uma enfermeira. Vou colocar nem médico, eu sou enfermeiro. De repente eu estou em uma clínica onde o aborto é legalizado e eu, como enfermeiro, eu sou chamado para auxiliar o médico que vai fazer um aborto. Eu sou um cristão. Mas, pastor, eu só vou entregar os bisturis. Pastor, isso é minha profissão. A gente tem que separar as coisas, pastor. Sabe o que é isso? Mundanismo. Na igreja, eu digo, irmãos, quantas crianças estão sendo abortadas. Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa acabar com o aborto no Brasil. Aí eu sou enfermeiro, estou lá entregando as ferramentas para assassinar o bebê. Nós somos um povo muito incoerente em muitos aspectos da nossa vida, não sei se você percebe isso. De repente, você é dono de uma empresa de decoração de casamentos. Aí 2 homens procuram você para casar. E eles querem que você decore o local onde eles vão desfrutar de uma união. É seu trabalho. Qual o problema? É seu trabalho. Eu estou usando o meu trabalho para contribuir para uma prática que é pecaminosa. Pastor, eu faria tranquilo e minha mente não pesaria, sua mente está cauterizada. Você está separando o cristianismo, está reduzindo ele à esfera da igreja. Ele vai ter impacto no seu trabalho. Como você vai se portar no seu trabalho, a sua fé vai trazer um impacto muito grande a ela. Quando você pega a sua fé, vive somente ela aqui e não fora daqui, você se moldou a esse sistema mundano e maligno.